Amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre de um robô, News. Fique conosco até o final. O tema ou o título é o seguinte, meus amigos e amigas patriotas. Tema: Michele cobrou Flávio na hora certa. Eu concordo plenamente, certo? Sobre esse caso, esses narcoterroristas, né, que estão juntos aí com vários, né, como narcotráfico, certo? Etc, etc, etc. Vocês ficam enviando aí mentira, certo? Você não é da conta de vocês, seus terroristas criminosos, certo? Se você faz parte, estão juntos com os narcoterroristas, vocês também são terroristas, ok? Vocês precisam, né, que vai acontecer, não vai ficar por isso mesmo não, tá? Na sequência, vamos lá. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras, nunca gostei. Então ela reagiu como ser humano, reagiu na hora certa, agora, e não na véspera da eleição. Era o momento de fazer esse tipo de declaração. Vamos começar com o vídeo da Michele, vamos lá. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Bom, tá aí, vamos colocar a nota então, o que o Flávio respondeu. Primeiro ele estava numa live ali do jogo, quando o vídeo foi publicado, ele falou que era dia de jogo do Brasil, que ninguém ia tirar ele do sério, que ele queria se concentrar ali em torcer para o Brasil na Copa. Horas depois, o vídeo foi ganhando tração, foi ganhando like, comentário, as manchetes dos jornais, e aí ele acabou se posicionando depois do jogo. Abre aspas ao pré-candidato do Partido Liberal. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Havia uma situação eleitoral no Ceará em que o marido, o Jair, que não pode mais falar, aliás, para mim é isso, tá? A prisão do Jair é proposital nesse aspecto, porque você isola a principal liderança política e vou te falar, Gui, se ele pudesse falar e tivesse ali liderando manifestações, eu tenho para mim que nós não teríamos 3 candidatos da direita no Senado do Paraná, em São Paulo, não teria essa treta lá no governo do Ceará, porque aí era ele falando, não é um interlocutor, porque aí a Michele diz que ele falou tal coisa. O Flávio diz que ele falou outra coisa. Aí o Valdemar aparece para apagar o fogo com querosene. E aí você fala, tudo bem, eu vou direto na fonte, mas não pode falar? Então você não sabe em quem você acredita ali, e aí fica essa celeuma hoje do principal candidato da direita. E a questão é, ela tinha uma preferência clara pelo Girão, que já participou várias vezes aqui com a gente, e também no Sem Rodeios. Tem uma questão com o André Fernandes, com uma vereadora lá do Ceará, mas o André Fernandes
como se diz no popular, queimou largada e quis apoiar o Ciro Gomes. E no vídeo ela fala, gente, não dá para apoiar o Ciro, não dá para o Flávio apoiar o Ciro. Tem vídeo do Ciro falando que o Flávio é ladrão, que meu marido é ladrão, que eu sou ladra. Não dá para apoiar esse cara, não dá. Se no segundo turno for Ciro versus PT, a gente pensa, mas agora não dá para fazer essa defesa. E, enfim, eu concordo com o conteúdo. A questão é mais a estratégia, a forma. Será que um vídeo de uma briga interna da família que disputa a presidência é bom num momento como esse? Não, né? Certamente Lula tá rindo disso tudo. Ele, Sidônio, Genuíno, Dirceu, toda aquela patota ali. Então, enfim, acho que o posicionamento dela é válido. Mas eu só não sei se expor isso agora é o melhor caminho, Guilherme. Com a ausência do Jair Bolsonaro, essa falta que ele faz de poder direcionar o caminho para os seus liderados, a coisa se perdeu. Então você tem um falando uma coisa aqui, outra acolá. E concordo também com a situação no Ceará, plenamente. O fato de você pensar em apoiar Ciro Gomes, você já está errado. Seja lá quem você for. Você não pode apoiar Ciro Gomes. Não apenas pelo fato dele ter sido ministro aí do Lula, mas o cara da esquerda, sempre foi. Levou o Ceará, aliás, é parte responsável pro desastre que está o estado do Ceará. Vai lá em Fortaleza, quem tiver no chat for da capital cearense, vai confirmar isso. Fortaleza está comandado pelas organizações criminosas. PCC manda lá, desmanda, faz o que quer. Você colocar internet na sua casa, tem que pedir ajuda ao primeiro comando da capital. O Nordeste está acima, Fortaleza, capital cearense, está desse jeito. Sem contar que temos também no estado do Ceará a cidade mais violenta do Brasil, Maranguape, temos situações envolvendo segurança pública terríveis. E o PT governa lá há 2 décadas. Tem na prefeitura da capital, Fortaleza, mandos e desmandos entre PT e PDT, PT e PDT, e o Ciro era do PDT. Apoia o PT historicamente. Aí cria uma rusga aqui, outra colar, eu não vou me manifestar, eu vou para Paris, como se fosse um isentão qualquer. O cara de esquerda totalmente. E aí se pensa numa aliança com o Ciro Gomes. Só que aí a gente entra nessa outra questão antes de eu passar para a Anne. Alguém tem que chegar lá e falar, gente, acabou essa briga aqui. A gente tem que parar com isso para a gente poder, de fato, seguir um rumo para o país precisa, que é uma renovação, uma mudança. Quem é o pré-candidato à presidência é o Flávio Bolsonaro? Vamos nos reunir aqui. Qual vai ser a pauta? Qual vai ser o discurso? É esse? Então vamos seguir o discurso. Que aí, mais uma vez, entra no que o Lucas falou. A esquerda não precisa se manifestar para absolutamente nada. Vai viver de conteúdo alheio. O Flávio disse isso, Michele disse aquilo, o Eduardo disse aquilo outro. Pronto, tá aqui, tá reunido. Vamos fazer os cortes, joga na rede aí do Janones, joga de outro vagabundo qualquer. Pronto, tá resolvido. Aí, ganhamos a eleição. Não pode ser assim. Ou seja, a gente tá numa confusão tremenda, né? É a direita brigando com a própria direita. Se a gente acha que o problema é o PT nessa eleição, porque o PT tá com a máquina, porque, enfim, o Lula tem estratégias e estratégias para conseguir convencer a população, a gente também não percebe que o problema é interno. A gente está numa situação que a gente não consegue ver a direita desenhando a melhor estratégia para derrubar o Lula. O que a gente precisa é de uma direita que consiga alinhar essa estratégia, que consiga trabalhar em conjunto, que consiga conversar dentro de uma sala e resolver os problemas de maneira interna, como disse o Guilherme. É muito problemático agora, nas vésperas da eleição, ter problema de alinhamento em relação a uma chapa. Isso, obviamente, é natural, mas o problemático é a exposição. É a Michele saber que, obviamente, isso impacta na candidatura do Flávio e que não é uma discussão interna ali e está tudo resolvido. Que não, que isso vai para a imprensa, que vai prejudicar outras alianças,
que vai, como disse o Guilherme, fazer com que o Lula esteja dando risada dessa situação. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada além de egoísmo. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Esse descontentamento da Michelle está muito claro, tá? Que ela se manifestou porque ela não aguentava mais a pressão sobre ela. É isso, foi isso que aconteceu. Então, um problema pessoal transposto para a política e um problema trazido da política para o campo pessoal. Então, ela reagiu como ser humano. Reagiu na hora certa, agora. E não na véspera da eleição, era o momento de fazer esse tipo de declaração. Então, ela agiu abertamente, foi franca, sincera e objetiva. E o Flávio Bolsonaro já respondeu a ela também da mesma forma, dizendo que vai botar pano nessa história, que não vai ter mais essa confusão. Acabou. A Michelle não é obrigada a ter amores pelo Flávio, ela é casada, é madrasta dele, é casada com o Jair Bolsonaro. Agora, ela vai apoiar, como está apoiando politicamente, a eleição do Flávio, que ela é do partido. Então, é isso. Temos que separar uma coisa da outra. Uma coisa, o que ficou exposto aqui, é um conflito pessoal familiar e que citou uma questão política que vem antes, muito antes da escolha do Flávio Bolsonaro pelo Jair Bolsonaro para a chapa presidencial. E aí vem um monte de história que rola disso aí vem aquela boataria de que o Jair escolheu o Flávio porque sabia-se que tinha uma armação no próprio campo da direita para se emplacar uma chapa com o Tarcísio de Freitas e que essa chapa poderia ter a Michelle de vice. Essa era uma articulação aberta, declarada do Gilberto Kassab. Né? E aí o Jair, percebendo que antes que saísse do controle dele, ele indicou o Flávio candidato a presidente. E é isso, Flávio é o candidato a presidente. Essa declaração da Michelle afeta a campanha presidencial do Flávio? Não, não afeta. Não mexe com a campanha presidencial do Flávio. Esse que é o ponto importante. Agora, resolve uma questão familiar dentro do seio dos Bolsonaro. Acabou. Jogou aberto, jogou publicamente. Agora não vai ter mais treta, disse aquilo. Não. O que tinha que ser dito foi dito e acabou. Ponto. Foi feito na hora certa, ainda na pré-campanha eleitoral e não no meio do calor da campanha eleitoral, que vai ser infernal esse ano. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Mestre Dinho, Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Aproveitando a oportunidade, eu quero realizar aqui um convite aos meus amigos e amigas patriotas, certo? Visitar todos vocês
irão visitar a descrição desse vídeo. Porque na descrição desse vídeo tem vários links. Links dos produtos do Mercado Livre, do Shopee, curso de mestres de obras da Udemy, e assim sucessivamente, e tem outros links, ok? Então, hoje, 25 de junho do ano de 2026. Quero repetir. Até a próxima edição!